Crianças, vamos dar continuidade na aula de ciências, parte 2. A experiência que vocês farão, ela vai valer nota, vai valer 2,5 pontos. As questões que estão na página 7, perdão. As questões da página 7, essas aqui, ó, nós vamos fazer depois do registro de toda a experiência, certo? Vocês vão tirando as fotos, fazendo o registro dos desenhos no livro, tá bom? Faça tudo com capricho, com carinho e como eu disse, se você não tiver grão de milho, pode ser o grão de feijão, tá? Então já fica sabendo que essa página de ciências, página da experiência, já vai valer 2,5 pontos como trabalho avaliativo de ciências, tá? Então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, falando sobre o desenvolvimento dos animais, certo? Então, essa é a nossa parte 2 da aula de ciências. Vamos lá? Desenvolvimento dos animais. Assim como ocorre com as plantas, os animais também nascem e se desenvolvem, sendo que o desenvolvimento pode ser diferente dos animais terrestres nos animais aquáticos. Os animais terrestres, eles nascem de dentro da barriga da mãe ou de dentro dos ovos que as mães botam. Observe a seguir o desenvolvimento da galinha e do cachorro. Da galinha, desenvolvimento dentro do ovo. Do cachorro, desenvolvimento dentro da barriga. Então, vamos lá. As galinhas botam ovos. Dentro dos ovos, os pintinhos se desenvolvem e então nascem. Depois de deixar os ovos, os pintinhos continuam a se desenvolver e se tornam galos ou galinhas, porque eles vão se alimentando de tudo que eles se encontram pela frente, se forem criados soltos. E se forem criados fechados, eles comem ração, quirele, eles comem restos de comida, não é? Milho triturado e assim por diante. Então, é o desenvolvimento da galinha. Observa aqui o ovo, né? Aí ele quebra, sai o pintinho e ele vai se desenvolvendo, ou ele vira galinha, ou ele vira galo, certo? As cadelas ficam prenhas ou grávidas, isto é, os filhotes se formam e se desenvolvem dentro da barriga delas. Depois que nascem, os filhotes mamam, certo? Eles são mamíferos e crescem. Já desmamados, eles continuam a se desenvolver e viram cadelas ou cachorros adultos. Então, veja bem, aqui nós temos uma cadela prenha, né? Ela está grávida. Aqui, ela está ganhando, ela ganhou os cachorrinhos. Olha que tanto de cachorrinho mamando nela. Aqui nós temos os filhotes crescidos, um pouco mais crescidos, desmamados, aqui já come ração. E aqui um cachorro adulto, certo? Então, o desenvolvimento dos cachorros, diferente do desenvolvimento das galinhas, né? Das aves. Os animais que nascem de ovos, tais como a galinha, são chamados de ovíparos. Guarde bem este nome, ovíparos. Outros exemplos de animais ovíparos que nascem de ovos pode ser o sabiá, o bem-te-vi, o gavião, o urubu, o pato, o jacaré, a lagartixa, certo? Observe nas imagens ao lado como os ovos podem ter tamanhos diferentes. Veja bem, comparação do tamanho de ovos. Número 1 é o ovo de codorna, aquela galinha pequenininha. Número 2 é o ovo de galinha normal. E o 3 é um ovo de avestruz, certo? Dentro do ovo, o filhote encontra o alimento e o ar que ele precisa para se desenvolver. Ar também, porque como que ele vai se desenvolver? Quando chega a hora do nascimento,
e ele quebra a casca, né, ele sai do ovo. Então, ele vai bicando, quando já está pronto, quebrou a casca, ele sai do ovo e passa a ter uma vida de fora da sua casinha, né, de fora do ovo. E vendo outras coisas e convivendo com outros seres. Fora do corpo da mãe, os ovos podem ficar. Espera que está difícil de ler ali em cima. Fora do corpo da mãe, os ovos podem ficar frios e, por isso, os filhotes podem morrer. Abrigar os ovos em ninhos construídos sobre plantas, pedras ou no solo e chocá-los, aquecendo com o calor do corpo dos pais, permite que os filhotes fiquem aquecidos, protegidos e completem bem o seu desenvolvimento. Então, vocês viram que interessante? A galinha ou a ave que toma conta dos ovos, seja o macho passarinho, né? Que fica cuidando dos ovos, ele tem que aquecer os ovos. É por meio do calor que há a transformação ali. E vira, né, da gala do ovo para o ser que é o pintinho ou o passarinho. Os animais que nascem da barriga da mãe, como os cachorros, eles são chamados de vivíparos. Os que nascem dos ovos, ovíparos. Os que nascem da barriga da mamãe, vivíparos. Outros exemplos de animais vivíparos terrestres são o ser humano, o gambá, o porco, o gato, a onça-pintada, o lobo, elefante. E temos outros também. Deram alguns exemplos aqui. Esses animais mamam o leite da mãe depois que nascem, até conseguirem se alimentar de outros materiais encontrados no ambiente, certo? Porque eles vão comendo outras coisas, porque o leite acaba secando e também não sustenta quando é adulto. Ele precisa, né, o animal, o ser precisa de comer outro tipo de alimento para se tornar forte e crescer um adulto saudável. Bois e elefantes nascem da barriga da mãe e mamam quando filhotes. Dentro da barriga da mãe, os filhotes de animais vivíparos, recebem alimento. Eles também ficam aquecidos e protegidos dentro da barriga. Animais aquáticos, isto é, aqueles que vivem na água, eles se reproduzem nesse ambiente. Esse é o caso dos peixes e das baleias, por exemplo. Os peixes podem nascer de ovos na água ou de dentro da barriga da mãe. Olha que interessante. Ovos. Vocês já assistiram o filme Procurando Nemo? Não fica lá perto daquelas plantas aquáticas, um tanto de ovinhos lá, que são os peixinhos, né? Os ovinhos que vão virar peixinhos. De repente vem um tubarão e come todos eles e sobra o Nemo com a nadadeira defeituosa. Então, tem peixes que botam os ovos na água e eles vão se desenvolvendo e depois saem dos ovos, viram peixinhos. E tem peixe que nasce da barriga da mãe, que é o caso da baleia, que foi falado aqui mais acima. O tubarão é o exemplo de peixe que pode botar ovos ou não. Olha que interessante. Ele pode botar ovos ou não, dependendo do tipo. Já os lebites, ou guppy, que são comuns nos aquários, nascem de dentro da barriga da mãe. Viu que interessante? Então, veja bem, olha o casal de lebites, ou guppy. A fêmea pode ser maior do que o macho e não possui cauda colorida que ele tem, certo? A fêmea, ela pode ser maior do que o macho e não possui a cauda colorida que ele tem. Então, a fêmea é essa de baixo. E esse aqui é o macho. Tá vendo que é diferente? Os ovos de tubarão não se parecem com os ovos de galinha, com os ovos com quais estamos acostumados. Olha que diferente. Olha, parece um saquinho com um serzinho lá dentro. É bem diferente, hein? Confesso para vocês que é uma novidade para mim.
Os mamíferos aquáticos sempre nascem dentro da barriga da mãe. Os mamíferos aquáticos sempre nascem de dentro da barriga da mãe. Elas dão à luz e o filhote mama debaixo d'água. Olha que interessante. Isso acontece, por exemplo, com os filhotes de baleia e golfinhos. Assim como acontece com mamíferos terrestres, os filhotes de mamíferos aquáticos estão sempre perto da mãe até crescerem o suficiente para se alimentarem sozinhos, pois dentro da água, como fora da água, o ambiente é grande, é diferente para eles e a mãe precisa proteger. A mãe e recém-nascido de baleia jubarte. O filhote consegue mamar debaixo d'água, mas precisa subir à superfície para respirar. Então, ele mama na mãe, mas vai subindo de tempo em tempo para pegar oxigênio, certo? As tartarugas marinhas e as aves aquáticas, por exemplo, as gaivotas, os pinguins botam ovos fora d'água. As aves constroem ninhos e chocam os ovos fora d'água. As tartarugas marinhas botam os ovos em buracos na areia e voltam para o mar assim que acabam de botar. Aí elas guardam os ovos, elas escondem os ovos. Dessa forma, é o calor do sol que aquece os ovos. Não é a mãe, como a ave, por exemplo. Depois de nascidas as tartaruguinhas marinhas, elas correm para o mar, de onde só as fêmeas adultas sairão na época de botar os próprios ovos. Então, elas vão crescendo, se desenvolvendo dentro da água. Olha aqui essa imagem. Isso aqui é quando elas saem dos ovos e correm para a água. Aqui nesse momento, ó, se tiver algum predador, elas não conseguem sobreviver, eles comem. Os ovos das gaivotas são chocados em ambiente terrestre e é nele que vivem os filhotes até poderem voar com facilidade. Então, olha, ficam chocados, chocam aqui, ó, nos paredões. Olha, que interessante. Ou nas próprias árvores também. Já os sapos formam os ovos na água. Vocês já viram uma poça d'água com umas bolinhas meio pretinhas? Aquilo ali é filhote de sapinho, que vai se transformar em girinos, certo? Então, vamos lá. Os sapos formam os ovos na água. Os filhotes, chamados girinos, são aquáticos, eles ficam dentro da água, eles têm até um rabinho, né? Quando eles crescem, eles vão para a terra e vão se desenvolvendo as outras partes. E aí aparece a parte da frente, as patinhas da frente, as patinhas de trás, e depois perdem a cauda. Então, há uma transformação para eles ficarem em ambiente terrestre. Observe na imagem a reprodução desses animais que vivem parte da vida na terra e parte da vida na água. Enquanto o ovo e enquanto o girino, que é o filhote do sapo, ele fica na água. Depois que ele se desenvolve, perde a cauda e aparecem as patas dianteiras e traseiras, é que ele vai para o ambiente terrestre. Então, ó, os ovos e os filhotes de sapo são aquáticos, mas os adultos vivem na terra. Então, eles dividem aí um pedaço da vida na água e um pedaço da vida sobre a terra. Claro que eles vão para a água, ficam, dão uma olhadinha, voltam para a terra, só para se refrescar. Então, veja bem, olha aqui os ovos. Dos ovos sai o girino. Ó, aqui ele está sem pata nenhuma. Aí vem a pata traseira. Depois vem a dianteira e começa a perder a cauda. E por último, perde a cauda por completo, quando ele se torna adulto. Então, há uma transformação nesse tipo de animal. Você sabe o tempo de gestação dos animais vivíparos? Você sabe que pode variar? Assista a esse vídeo e veja os campeões nesse tempo de espera. Gente, esse vídeo aqui, quem não tem acesso, eu vou postar no grupo daqui a pouco, para você ter uma noção
São 3 níveis. Quem ficou em terceiro lugar, quem ficou em segundo lugar e quem ficou em primeiro lugar com o maior tempo de gestação da história. Então, vocês vão ver, vão gostar e vão achar muito interessante. Daqui a pouco eu posto o vídeo para vocês, tá? Tudo que a professora sublinhou no texto, tudo que a professora fez, você também sublinhe, viu? Porque fica mais fácil de você estudar para as próximas avaliações. E olha, não se esqueça do nosso trabalho avaliativo sobre a experiência do desenvolvimento da plantinha, tá? Vocês vão fazendo em casa, façam com tranquilidade, com seriedade, porque vale 2,5 pontos, tá bom? Um beijão para vocês, crianças.